Graças a Deus. Nós iremos refletir na palavra do Senhor nesta noite. Tirar um pouquinho dessa água para cá. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Aleluia. Apenas o verso-chave desse capítulo de Atos dos Apóstolos, versículo 8. Na minha versão, na NVI, nos fala assim a palavra: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Nós vamos refletir com um tema nesta noite. Proponho para nós caminharmos sobre o tema capacitados para testemunhar. Esse texto, o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nos apresenta um momento de transição poderoso. Jesus ressuscitado. Aleluia! Jesus ressuscitou, venceu a morte e passou 40 dias com os seus discípulos. E agora está prestes a subir aos céus. Os discípulos estão cheios de perguntas, expectativas e até dúvidas. Eles ainda pensam em um reino terreno político. O cenário parece ser de abandono aos olhos humanos. Mas Jesus muda completamente esse foco. O foco dos discípulos. Não estavam abandonados, estavam sendo preparados. Eles precisavam ter em seus corações, em suas mentes, a convicção, a certeza de uma viva esperança. Não uma esperança morta, baseada em sentimentos, mas a certeza de que Ele vive. Aleluia! Uma esperança viva, porque Cristo vive. Mesmo sem ver Jesus fisicamente, eles tinham uma promessa, uma presença, uma missão. Antes de partir, Jesus deixa uma promessa e uma missão para os seus discípulos. E é nesse contexto que Jesus declara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jesus não mandou os discípulos irem imediatamente. Ele disse: esperem. Sabem por quê? Você pode imaginar por que Jesus falou para os discípulos: esperem? Por quê? Porque a obra de Deus não se faz na força humana, mas no poder do Espírito Santo. Aleluia! A obra de Deus não se faz na força humana. Diga isso para você mesmo. Tenha essa convicção em si mesmo. A obra de Deus não é feita na força do braço, pela capacidade intelectual.
mas pelo poder do Espírito Santo. Quando assim fazemos, na força, nos frustramos, cansamos, porque precisamos do Espírito Santo. Porque muitos desistem no caminho? Porque querem fazer na sua capacidade, na sua força, e essa força esgota. Mas na força do Senhor, nós vamos rompendo de fé em fé. Aleluia. E vamos chegar lá e vamos dizer, valeu a pena. Temos que tomar cuidado, muito cuidado na hora que louvamos, porque corremos o sério risco de estar mentindo muito. Estou gastando a minha vida por Ti, Senhor, quando na verdade, em momento algum estamos gastando a vida pelo Senhor. Mas cantamos e afirmamos, valeu a pena, quando muitas vezes estamos reclamando de alguma situação na nossa vida. Mas que haja essa convicção em nosso coração e só podemos ter pela força do Espírito Santo em nós, em nosso ser, em nossa vida. Valeu, está valendo, vai sempre valer a pena servir ao Senhor. Quando assim fazemos, então, na força humana, nos frustramos, cansamos, porque precisamos do Espírito Santo. Pedro, sem o Espírito Santo, negou o Senhor. Pedro, com o Espírito, pregou, e quase 3.000 almas se renderam a Cristo. É ou não é uma grande diferença? Está aqui comigo? Aleluia. Isso nos ensina, não é talento, não é eloquência, não é força humana, é o poder do Espírito Santo que faz toda a diferença em nossas vidas. Aleluia. Quantas vezes queremos agir antes de sermos cheios? Quantas vezes confiamos mais em nós do que em Deus? Mas temos uma grandiosa promessa que foi feita para os discípulos e é válida para nós hoje. Recebereis poder. O poder que vem de Deus. Aleluia. O poder que vem de Deus para nossas vidas. Recebereis poder, do grego dunamis, poder sobrenatural. Não é força humana, é o Espírito Santo. Vou estar sempre enfatizando isso, porque é sobre isso que estamos a refletir nesta noite. O poder do Senhor para nossas vidas. Jesus faz essa promessa em João 14, versos 16 e 17. Jesus diz que rogaria ao Pai e Ele enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade, que estaria com eles para sempre. Também em João 16, 7, ele afirma que era necessário que ele fosse, pois assim o Consolador viria. Esta promessa feita antes da crucificação. Agora, após ressuscitado, no capítulo que lemos de Atos Apóstolo 1, no verso 4 e 5, Jesus relembra essa promessa e manda os discípulos que aguardem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder, até que cumprisse. E aconteceu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, eles aguardavam, conforme o Senhor ordenou, estavam aguardando em oração. E o fogo do Espírito Santo veio sobre eles. Você crê que este fogo é para nossos dias hoje? Você reconhece que necessita do fogo do Espírito Santo na sua vida? Imagine alguém, em uma noite fria, tem lenha, tem fósforo, mas o fogo ainda não foi aceso. Ele tem tudo, mas não há calor, não há aquecimento. Esta comparação é semelhante
há muitos cristãos que têm a Bíblia, vão à igreja, conhecem a verdade, mas estão frios, porque falta o fogo do Espírito Santo. Necessitamos continuamente, como o pulsar dos nossos corações em nosso peito, da presença do Espírito Santo continuamente. Quando o fogo arde, o ambiente muda. O frio vai embora. A luz aparece. Aleluia. E é tão bom quando a luz aparece. Quero aqui abrir um parênteses. Quantos de vocês já não foram surpreendidos e ficaram, eu chamo de vaidade santa. Quando alguém do nada chega e fala assim, mas, nossa, você é diferente. Como você é diferente? O que há em você que o faz e o torna ser tão diferente? E a gente fica assim um pouco vaidoso, né? E aí enche o peito e diz, é Jesus na minha vida. É a presença do Espírito Santo na minha vida. É Ele que me dá calma em meio à tempestade. É Ele que me faz viver em meio à turbulência com tranquilidade, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Não pelas vestes, não pelo paletó, não por uma postura de carregar a Bíblia como antigamente, debaixo do braço, hoje no para-brisa do carro, sermos reconhecidos, mas pelo fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Quer conhecê-los? Dê uma passeadinha em Gálatas e você vai saber quais são esses frutos que precisamos produzir para que sejamos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Reconhecidos verdadeiramente como discípulos de Jesus. Gálatas capítulo 5. Também, da mesma forma, quando somos surpreendidos, você é crente? Alguns podem ficar com a bochecha vermelha, a minha fica meio arroxeada, né? Você é crente? Como pode? Certeza que você é crente mesmo? Esse seu comportamento, esse seu linguajar, essa sua postura condiz realmente com os ensinos de Cristo? Tem certeza? Quando isso realmente nos traz uma vergonha, e ainda estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque muitas vezes Deus usa até o ímpio para nos corrigir. E quando entendemos que precisamos mudar, rever nossa postura, isso é bom, porque ainda estamos sensíveis à voz do Espírito. Quando seres repreendido assim, não fique bravo, não queira se justificar, mas vá ao pé da cruz, se humilhe, reconheça e volte-se para o Senhor. Amém? Aleluia. O Espírito Santo é o fogo de Deus que precisamos em nossa vida. Lenha sem fogo, vida fria. Com fogo, transformação. Sem o Espírito, só há esforço. Com o Espírito, há transformação. Poder para testemunhar. O propósito é testemunhar. Sereis minha testemunha. Testemunha fala do que viu, do que viveu. Um homem muito simples teve sua vida mudada por Jesus. E ele não sabia teologia, mas dizia, eu não sei explicar tudo,
Mas eu sei que eu estava perdido e Jesus me encontrou. E isso impactava vidas. Porque o poder não é para exibição, é para a missão. Uma testemunha fala do que viu, compartilha o que viveu, testifica da verdade. Você não precisa, nós não precisamos saber tudo, mas precisamos falar do que Jesus fez na nossa vida. Isso é sobre transformação e cuidado de Deus. O cego disse: agora vejo. A mulher samaritana disse: vinde e veja um homem que sabe tudo. Deus usa pessoas comuns, com experiências reais, para impactar outros. Você não precisa, repito, reafirmo, saber tudo, mas precisa viver e contar o que Jesus fez na sua vida. Deus usa experiências reais. Eu estava perdido e Jesus me encontrou. Aos 14 anos, Jesus me encontrou. Me encontrou, com meu testemunho encontrou meu pai, e eu quero chegar no testemunho do meu irmão José, que o chamávamos de Dedé, porque ano retrasado o Senhor o recolheu para si, e está no braço do pai. Mas o meu irmão Dedé, depois de viver uma experiência de cura e de libertação na sua vida, teve a sua vida transformada por Jesus, passou a ser servo, discípulo autêntico de Cristo. E quando estamos no nosso primeiro amor, nesse impacto de vida, de transformação, de encontro real com o Senhor Jesus, o que queremos? É testemunhar daquilo que Ele tem feito em nossa vida. Os cariocas vão saber que da central do Brasil até Japeri, são 33 estações. Haja tempo para se conversar, se consegue sentar, ou até mesmo em pé, naquela lata de sardinha. E o meu irmão Dedé queria muito que o meu tio Geraldo fosse transformado pelo poder do Espírito Santo. E sempre buscando uma oportunidade para falar do amor do Senhor para ele. Até que um dia o Senhor então preparou esse encontro, essa possibilidade. Meu tio, alcoólatra, se dizia católico, no entanto não tinha uma vida com Jesus. E em dado momento da conversa, em que meu irmão está transmitindo Jesus para ele, falando do amor, ele diz: Dedé, a Bíblia foi escrita por homens. Aí meu irmão fica naquele silêncio. E agora? Pensou, se eu falar direto, foram homens inspirados pelo Espírito Santo, não vai surgir tanto efeito agora. Mas aí o Espírito Santo falou: fala para ele, e se fosse escrito por burro, ele ia acreditar? Tio, se fosse escrito por um burro, você ia acreditar? Não. Então, tio, foram por homens, mas foram por homens inspirados pelo Espírito de Deus. E esse meu tio, ao descerem da estação, em caminho da sua casa, das nossas casas, tinha uma Assembleia de Deus que estava aberta, tendo culto. Ele nem esperou o culto, o apelo, mas aceitou o Senhor Jesus. Sua vida foi transformada. Sua esposa viu a transformação. Seus nove filhos viram a transformação. Todos se converteram, foram servir ao Senhor. Fui líder de jovens desses meus primos. Meu tio hoje, aos 80 e poucos anos de idade, presbítero na igreja metodista lá em Japeri, metodista wesleyana. Um dos primos, presbítero também, e uma prima, por mais de 25 anos, missionária em Moçambique, enfrentando todo aquele contexto de guerra civil naquele país, mas está lá firme, testemunhando de Jesus. Por quê? Alguém experimentou a transformação de Deus em sua vida, não se calou e disse: eu quero, se é bom para mim,
também é bom para o meu tio. E ele será transformado, e foi. Toda a sua família foram transformada de uma vez. Aleluia! Casal, mais 9 filhos, servindo ao Senhor de uma ida só, aos pés do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Foi por capacidade do meu irmão? Não. Mas por obra do Espírito Santo na vida dele. A missão começa em nossas casas. Mas qual é o alcance da missão? O alcance da missão. Jesus falou, por Jerusalém comece, em nossas casas. O local imediato onde vivemos. Judéia, Samaria, regiões vizinhas, superando barreiras culturais e preconceitos. Até os confins da terra. A missão global, alcançando todas as nações. No exercício da missão, de modo semelhante a um agricultor, saiu para plantar. Algumas sementes não cresceram, mas ele continuou plantando, porque o papel dele é semear. Nosso chamado não é convencer, é testemunhar. Quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Deus é quem transforma vidas destruídas. Ele usa pessoas para levar esperança. Ele quer te usar. Deus transforma as ruínas em testemunhos. Meu tio, que era um alcoólatra, hoje é um servo autêntico do Senhor. Olhávamos tanto para ele quanto para o meu pai, não víamos esperança. Mas Jesus entrou com providência e transformou as suas vidas. Nesse texto nós podemos ver, então, discípulos, medo, poder, impacto. Será que tudo isso é possível hoje? O Senhor te chamou, nos chamou, diante da dinâmica da obra, da missão, e dos desafios que muitas vezes não são fáceis. Muitas vezes nos deparamos com medo. Mas não se esqueça, não nos esqueçamos. Temos à nossa disposição o poder do Senhor para impactar outros. Hoje temos ainda. A promessa continua. O poder está disponível. E a missão continua à disposição. Permanece. E o Senhor nos chama para participarmos na sua missão continuamente. Aleluia. Você já recebeu esse poder? Você tem experimentado esse poder na sua vida? Você tem sido testemunha? Até onde sua fé tem alcançado? Quero fechar com João 7, verso 37, 38 e 39. E no último dia, o grande dia da festa, festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto ele disse a respeito do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. A promessa se cumpriu.
Aleluia. Jesus vive. Ele retornou aos céus, mas enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. Sua vida está um deserto, sem sentido. Você está com medo de se envolver na obra do Senhor? O rio de água viva está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele é esse rio. E Ele nos capacita. Ele é o poder que precisamos para realizarmos a obra do nosso Deus. Aleluia. Porque quando o Espírito vem, o medo vai. E a missão começa quando nós permitimos que o Espírito Santo haja nas nossas vidas. Quem é cheio do Espírito Santo não fica em silêncio. Aleluia! Guardem com vocês esta. Quem é cheio do Espírito Santo não fica em silêncio. Mas não é lata vazia, fazendo barulho. Não, é vidas transformadas, cheias do poder de Deus, refletindo a glória do Senhor. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aonde passamos, aonde estivermos, seja na escola, seja na faculdade, seja no trânsito, seja no mercado, seja onde for. Aleluia. Tendo o Espírito de Deus em nós, vamos impactar vidas e elas serão transformadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, fluindo em nossos lábios, através de nós, apesar de nós, porque Ele nos transforma e nos molda para sermos testemunhas capacitadas por Ele para levarmos a sua palavra. Aleluia! É o grande dia, hoje também é o grande dia. O Espírito de Deus está à sua disposição. Você tem sede? Quer ser cheio? Aleluia, busque a presença do Espírito Santo. Esse poder não foi somente para a igreja primitiva, não foi só para Pedro e os apóstolos. Esse poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está à nossa disposição hoje, pois assim nos afirma a palavra do nosso Deus. Para quê? Para testemunharmos, sermos testemunhas autênticas e para participarmos ativamente na missão do nosso Deus. Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar por você nesta noite. Quero orar por todos nós, por todas as famílias aqui representadas nesta noite. O Senhor nos falou que a missão começa em casa. Muitas das vezes não temos aquela capacidade que gostaríamos de ter para testemunhar em nossas casas. Mas não é nossa capacidade. Não é de nós, não depende de nós. O que precisamos é unicamente suplicarmos ao Senhor. Molda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Ser na minha vida, Espírito Santo, a modo que o Senhor Jesus seja visto em mim, nas minhas atitudes. Quando eu não sei falar, mas que o meu testemunho possa falar. E o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Até sem palavras, nós podemos testemunhar do Senhor. Sendo os autênticos servos dEle. Sendo verdadeiros cristãos. Testemunhando com uma vida realmente exemplar. De acordo com a palavra do Senhor. Eu quero agradar o coração do meu Salvador, reconhecendo os seus feitos, que Ele tem feito para comigo, envolvido na missão,
testemunhando de modo que realmente o nome do Senhor seja glorificado. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença nesta noite. Primeiramente rogamos, Senhor, o Teu perdão, a Tua misericórdia, porque muitas das vezes, Senhor, queremos fazer as coisas de nós mesmos. Achamos que do nosso jeito é melhor. Mas temos ouvido na Tua palavra nesta noite, Senhor, que não é na nossa força, não é, Senhor, querendo convencer pelo nosso conhecimento intelectual, mas no poder do Teu Espírito Santo. Sim, Pai, eu creio, Teu Filho crê, Tua igreja crê, que ainda hoje podemos viver no sobrenatural do Senhor. Ainda hoje, Senhor, nós podemos experimentar o sobrenatural do Senhor. Quantos, ó Pai, necessitam do impacto, desse impacto, que só desta forma, pelo poder do Senhor, de modo sobrenatural, os teus olhos venham ser abertos e eles possam ver a tua luz. Senhor, nos colocamos em tua presença, dizendo a ti nesta noite: necessitamos desse poder, necessitamos, Senhor, do Espírito Santo em nós, porque queremos ser autênticos testemunhos do Senhor. Queremos testemunhar autenticamente, a partir de nossos lares, até nossos bairros, Senhor, a cidade em que vivemos, o estado em que estamos inseridos, no país em que estamos, até onde o Senhor nos levar. Sou eu, Senhor. Ó Espírito Santo, enche a tua igreja, enche esses jovens, Senhor, da criança até o adulto, sejam cheios da tua presença, do teu poder, e que esta geração venha experimentar o novo de Deus em sua vida, pelo poder do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus.